boa noite, conforme a hora, a oportunidade para poder chegar. Ei, levanta na poltrona, afogado, se inscreva no canal, fortalecendo, aqui você tem direito à informação. Ei, lembra aí, volta, se inscreva, fortalece, direito à informação, fake news e o direito. Entretanto, fake news, a criminalização das fake news não será a solução. O combate imediato à fake news deve ser realizado com a colaboração de toda a sociedade. Vamos globalizar, fazer um giro de 360 graus. Agora, 100%. Notícias falsas são um tipo o quê? De imprensa marrom, que consiste na distribuição deliberada de desinformações, de boatos, jornal impresso, televisão, rádio, internet, panfletos, mídias sociais. As notícias falsas são escritas e publicadas com a intenção de enganar, a fim de obter que? Ganhos financeiros. O político, muitas vezes em manchetes sensacionalistas, exageros ou evidentes falsas para chamar a atenção. O conteúdo enganoso e falso é diferente de sátira ou paródia. Essas notícias muitas vezes empregam manchetes atraentes ou inteiramente fabricadas para aumentar o número de leitores, compartilhamento e taxa de cliques na internet. No meio da política, até nos momentos de eleições, percebemos a vulgo fake news. Diariamente, percebemos imagens e vídeos ao qual o presidenciável Jair Bolsonaro segurava até uma metralhadora e atirava. Mas sabemos que é uma montagem, não é verdadeiro. O fácil acesso online ao lucro de anúncios online, o aumento da polarização política e da popularidade das mídias sociais, principalmente a linha do tempo do Facebook, tem implicado o quê? Na propagação de notícias falsas. A quantidade de sites de notícias falsas, anonimamente hospedadas, e a falta de editores conhecidos também vem crescendo. Por isso se torna difícil processar os autores por calúnia. Entretanto, a relevância de notícias falsas aumentou em uma realidade política pós-verdade. E os pesquisadores estão preocupados e vêm estudando o desenvolvimento de uma vacina psicológica para ajudar as pessoas a detectar falsas notícias. As notícias falsas ou fake news é um termo novo, ou neologismo usado para se referir a notícias fabricadas. O termo fake news se originou nos meios tradicionais de comunicação, mas se espalhou pela mídia online. Entretanto, nobres senhores, digamos que é uma sátira ou paródia sem intenção de fazer o mal, mas tem potencial para enganar. Falsa conexão quando as manchetes visuais das legendas não dão suporte ao conteúdo. Conteúdo enganoso. Má utilização de informação para moldar um problema ou do indivíduo. O conteúdo falso, quando o verdadeiro conteúdo é compartilhado com informações falsas contextuais. O conteúdo de impor. Quando fontes verdadeiras são forjadas com conteúdo falso. Manipulação de conteúdo. Quando informações genuínas ou imagens são manipuladas para enganar, como fotos adulteradas. O conteúdo fabricado. O conteúdo novo é 100% falso, projetado para enganar e fazer mal. É muito difícil punir alguém que usa o WhatsApp e compartilha e envia mensagens, fotos ou áudio. Difícil de punir é uma fake news, de forma que as pessoas estão compartilhando quase que diariamente. A única opção restou para aqueles que são donos de grupo, que permite tais situação.
Mas não é tarefa muito fácil para saber identificar uma fake news, uma notícia falsa, para não proliferar e se alastrar pela mídia. Entretanto, essas notícias falsas não são uma exclusividade do século XXI. Através de toda a história, há vários episódios em que rumores falsos foram espalhados, tendo grandes consequências. Por exemplo, o político e general romano Marco Antônio cometeu suicídio motivado por notícias falsas. Havia falsamente dito a Marco Antônio que sua mulher, a Cleópatra, também havia cometido suicídio. No século VIII, a doação de Constantino foi uma história forjada, em que supostamente Constantino haveria transferido sua autoridade sobre Roma e a parte oeste do Império Romano para o Papa. Poucos anos antes da Revolução Francesa, vários panfletos eram espalhados em Paris com notícias muitas vezes contraditórias entre si sobre o estado de falência do governo, eventualmente com vazamento de informação do governo e informações reais sobre o estado financeiro do país foram ao público. Entretanto, nobres senhores, no século XXI, o uso e impacto de notícias falsas se tornou amplo, assim como o uso do termo, além de ser usado para criar histórias inventadas para enganar os leitores, é um recurso usado para aumentar a quantidade de leitores online e assim aumentar os lucros do site. Entretanto, empresas como Google e Facebook vêm sendo acusados como uma dos responsáveis por facilitar a disseminação de notícias falsas. O Facebook, com seus algoritmos de busca, e o Google, com seu engenho de busca, são hoje as principais formas de jovens terem acesso a notícias em seu dia a dia. Ambas empresas se comprometeram recentemente a combater esse problema. O Google, por exemplo, bloqueou alguns sites que ele julgou como de notícias falsas em suas redes de notícias, bloqueando assim a fonte de renda dos mesmos. Além disso, adicionou uma nova função na sua ferramenta de busca de notícias. Apesar disso, há um debate se elas deveriam entrar nessa luta de fake news. Entretanto, digamos que títulos chamam a atenção. Tente ler, por exemplo, uma história completa. Cheque os autores do apoio. Ache outras fontes que suportem a notícia. Cheque como você vai se prevenir. Cheque a data da publicação. Veja se a história ainda é relevante, está atualizada. Questione se é uma piada. O texto pode ser uma sátira. Revise seus preconceitos, seus ideais. Pode estar afetando o seu julgamento. Procure uma confirmação de pessoas independentes com conhecimento. E não é fácil. Então, os relatores especiais da ONU sobre a liberdade de expressão divulgaram uma declaração conjunta, afirmando que notícias falsas, fake news, a desinformação e a propaganda representam uma preocupação global. Além das Nações Unidas, o comunicado foi assinado também pela Organização dos Estados Americanos, OEA, pela Organização para a Cooperação e Segurança na Europa e pela Comissão Africana sobre Direitos Humanos e dos Povos. Entretanto, as ordens de bloqueios de websites na internet determinadas por governos são consideradas medidas extremas. Para os especialistas, ela só pode ser justificada pela lei e quando forem necessário extremas medidas. Em termos legais, o problema das fake news se dá quando ocorre um conflito de direito. Entretanto, senhores, para aquelas manifestações de maior intensidade, o legislador espanhol configurou certos delitos, principalmente as calúnias. Consiste em imputar falsamente a prática de um delito ou injúrias, manifestações intencionais que comprometem seriamente a reputação de uma pessoa. As notícias falsas se espalham 70% mais rápido que as verdadeiras e alcançam muito mais gente. A conclusão é o maior estudo já realizado sobre disseminação de notícias falsas na internet.
realizado por cientistas. Entretanto, no Brasil, a justiça já dispõe de poder para julgar e condenar conteúdos difamatórios ou caluniosos, porém, sempre depois da publicação, sendo que no caso da justiça eleitoral o poder é ainda mais rápido. Ela pode agir antes e perguntar depois. Entretanto, senhores, se as implicações penais atingem apenas os que dolosamente espalham falsidade pela internet, os efeitos civis podem ser mais abrangentes e ser sentidos, alcançados também aqueles que, de forma imprudente, compartilham informações inverídicas. Isso porque, de acordo com o Código Civil, qualquer pessoa que causar prejuízo materiais ou morais a outro, ainda que por negligência, imprudência, comete ato ilícito, passivo de responsabilização, pagamento de indenização, multa em caso de descumprimento, retratação. Entretanto, senhores, a criminalização das fake news não será a solução. O combate imediato à fake news deve ser realizado com a colaboração de toda a sociedade, que deve verificar a informação antes de compartilhá-la ou publicá-la. Seria muito complexo também identificar e punir todos aqueles que compartilham a falsa notícia de má fé. A desinformação causada pelas fake news pode ser um problema social, mas tendo em conta as ferramentas que o nosso ordenamento tem para proteger a liberdade de expressão e de informação, não convém ouvir os cantos de sereia que clamam por maior regulamentação. A exuberância regulamentária poderia apontar aí incerteza quanto a isso, o improvável, o imprevisível e o inevitável, que não tem como um mecanismo de busca ser totalmente absoluto. Mas cada um de nós podemos ser responsável para evitar aí ser passível aí ou ativo de um determinado crime. Um grande de obrigado, um abraço para todos vocês.